Boa noite. Está confirmado, a Frelimo e a Renamo vão mesmo disputar uma segunda volta nas eleições intercalares de Nampula. O candidato da Frelimo conseguiu um total de 31.980 votos, o que corresponde a 44,5%, e o candidato da Renamo conseguiu 28.930 votos, o que corresponde a 40,3%. Nenhum dos candidatos conseguiu atingir 50% mais um, que lhe garanta uma vitória, daí que terão de ir a uma segunda volta. Para fazer análise deste resultado, temos connosco o Dr. António Frangules. Boa noite, Dr. Frangules. Este é um facto inédito no país. Também acho, é um facto inédito. Isto, pelo que nos foi dado a saber, não é? Porque estiveram cerca de 1.000 observadores para a cidade só de Nampula, não sei quantas mesas tinhas, não sei, aí os detalhes o que é que dizem, mas 1.000 observadores são mais do que suficientes. 47 internacionais, não é? E maioritariamente da União Europeia. E há quem o diga que estes começaram a fluir, a pedir, portanto, credenciais para poderem observar aquelas eleições, depois que suspeitaram que ia haver, portanto, uma manipulação por parte do partido no poder, quando a Renamo denunciou todas aquelas irregularidades e erros propositados cometidos pelo STAI, CNE, CPE, que é a Comissão Provincial de Eleições, mas isto só vem a corroborar, só vem a provar tudo que nós já dissemos aqui relativamente a esta bipolaridade do STAI e a CNE e versus casamento, porque no fim do dia esses dois formam um só casal, uma só carne. E para quê? Para exatamente fazer a fraude. E ainda bem que outras forças já entenderam que isto trata-se de um facto real. E que para mim estas eleições são uma mostra, são uma antecâmara daquilo que poderá vir a ser as próximas, já agora, em outubro deste mesmo ano, se não se tomar a peito tudo o que se tem dito. E é por isso que até não gostam de alguns de nós, por estar a abrir a vista. Até dizem mesmo as pessoas que a gente cruza com elas na estrada: obrigado. Outros vêm no nosso PVT e por outras vias agradecer e dizer que o senhor, no meu caso pessoal, o senhor está a abrir a vista. E isto aqui não é boa coisa, tanto para, sei lá se devo chamar os gregos ou troianos. E é boa coisa para espartacos? Não, a gregos e a troianos. Portanto, a verdade é uma. Eu acho que o maior perdedor no meio disto é o STAI, a CNE e a Frelimo. É o último caso. No fim do dia, a Frelimo é o maior perdedor. E agora caminha já para aquilo que nós podemos chamar de sentença final. Na segunda volta, a Frelimo perde. Exato. Porque já se mostrou que nampulenses, apesar das manipulações, da fraude e tudo mais, os nampulenses não querem a Frelimo. Ponto final. O MDM, o maior penalizado. Não são atores dessas eleições. O STAI, a CNE, a Frelimo, o MDM, o MDM, no caso concreto,
é o maior penalizado. Lá mais adiante vamos analisar esta questão do MDM, como é que fica o MDM neste processo todo, diante desta derrota esmagadora. Dizer, Dr. Frangulos, que foi uma disputa renhida entre o candidato da Renamo e da Frelimo. Estão quase em pé de igualdade. Há uma clara demonstração que 50% dos nampolenses não estão a favor da Renamo e 50% não estão a favor da Frelimo. Qual é a análise, qual é a avaliação que faz do dia da votação? Bom, a avaliação que faço é que se não existisse uma total desorganização propositada, não é? Qual seja os atrasos, a troca de cadernos que foi denunciada muito antepadamente, eleitores cujos nomes não constavam nas listas, eleitores que tinham que andar de mês em mês à procura do seu nome, alguns não apanharam, alguns desistirem, eleitores, portanto, com sérios problemas. Encontramos escolas com sérios problemas de iluminação. Sabia-se com muita antecedência que vinham aí as eleições, a Comissão Provincial das Eleições, o STAI, distrital, ou lá o que quer que seja, já deviam ter verificado isso. Mas leva-me a mim a crer, pela experiência que eu tenho das eleições, que havia fraca iluminação exatamente onde havia objetivos. Mas foi disponibilizado, foram disponibilizados dispositivos para fazer face a essa questão de corte de energia, como candeeiros, como alguns iluminadores que poderiam muito bem funcionar caso não houvesse energia. O que estou a dizer, eu não estive a Nampula, eu não estou a inventar nada, é o que vem reportado pelos órgãos de informação. Estão a dizer que foram disponibilizados. Mas quando aqui se fala de sérios problemas de iluminação, significa que estava exatamente engendrada a fraude. E isto não é coisa do outro mundo. Está a querer dizer que estas eleições foram fraudulentas? Não digo que foram fraudulentas. Simplesmente não foram muito limpas, não foram organizadas, não foram ou isentas da desorganização e da tentativa de fraude. Porque se não tivesse havido, até houve ameaças de paralisação por parte dos MMVs por causa dos subsídios. Mas vai-me dizer que os 38 milhões não estavam à disposição? Estavam. Mas isto aqui é uma tática. Olha, isto que estou a dizer de cabeça fria, porque eu conheço. Quem fala não é gago. Quem são os MMVs que haveriam de ficar desmobilizados aqui? São aqueles MMVs que a Frelimo não tem a certeza se lhes pertence ou não. Porque aqueles que são deles, de certeza que não tinham problemas desses subsídios, podiam até ajudar os outros a fazer barulho, mas não só tinham estes subsídios, como tinham outros apoios, porque os 38 milhões foram disponibilizados antepadamente. Eu vou lhe dar um exemplo do que aconteceu nas autarquias de 2013, no Distrito Municipal número 5, não é? Em que os indivíduos que estiveram a reclamar depois das eleições e depois de se catalogar a vitória da Frelimo, saíram a dizer: queremos o nosso dinheiro porque nos usaram para fazermos a fraude e, entretanto, nem nos querem pagar o que é de direito. Pronto, mas isto fez de uma forma geral. Pode dizer que isso não é novidade. O maior perdedor, neste caso concreto, é exatamente o STAI, a CNE e a Frelimo, porque vontade nunca lhes faltou e eles fizeram
Fizeram questão, só que não conseguiram. Mas fazendo aqui uma divisão das responsabilidades, quando diz que o maior perdedor, ou os maiores perdedores destas eleições foram o SOTAI, a CNE e a Frelimo, Sim. fazendo uma divisão, qual é a responsabilidade de cada um neste processo todo? Qual é a responsabilidade? O que é que efetivamente deveria acontecer? A responsabilidade não do STAI e do CNE era não existir tudo o que foi detectado. Foi denunciado com muita antecedência, até porque uma das maiores responsabilidades era ver se corrigiam a tempo. Era a maior responsabilidade. A responsabilidade do partido Frelimo, eu não estou a falar do candidato, é quem manda neste país. A Frelimo tem a responsabilidade de todos nós. Até que um dia, por qualquer razão, deixe de ser. Nós não podemos ignorar isso. É a Frelimo que está no governo e é a Frelimo que faz. E ela mesma até tem isso como quê? Como póster, como manifesto. A Frelimo é que faz, a Frelimo é que fez. Eu não estou a inventar nada. Ela mesma é que diz, ela é que faz. Exato. Portanto, não só a Renamo e a Frelimo participaram destas eleições, outros partidos, nomeadamente o MDM, PARRUMO, a MUSA, também participaram nestas eleições intercalares de Nampula. Dr. Frangulos, o que nós podemos notar é que o MDM teve uma derrota esmagadora neste processo, não conseguiu arrecadar mais de 7 mil votos, ou seja, não conseguiu mais de 10% neste processo eleitoral. O que é que terá falhado na articulação, portanto, deste partido ao longo das eleições, ao longo deste processo todo? Diga-se em abono da verdade, e nós já tínhamos aqui vaticinado, que todo o cenário político que começou a desencadear-se em 2017, logo no início, nós vaticinamos aqui que iria penalizar sobremaneira o MDM. Nós vimos que a forma como geriu, não é, aqueles assuntos, não é, que foram a partir do edilo Amurani, não é? Nós vimos que a forma como foram geridos foi uma forma desastrosa. E na política paga-se caro esses desastres. Ou seja, houve um erro por parte do MDM ao permitir que o Tokova fizesse o que fez e o que contribuiu para que o MDM saísse derrotado nestas eleições. Houve erros atrás dos erros. É preciso ver que o MDM paga a política do ostracismo da cúpula, não é? O silêncio, né, da cúpula quando começa o problema do Amurani. E este silêncio que foi criando outros problemas. Nós vimos, portanto, o secretário, né, geral do MDM a ir entrincheirar-se em Nampula. Como que para, digamos, não só gerir, mas como coordenar, supervisar, não é, as ações, acima de tudo, políticas. E é preciso lembrar que o secretário-geral que até agora existe, não é? Por exemplo, nas outras intercalares, não vamos nos esquecer. Digo isso porque o cavalo que perde, com o cavalo que perde não se volta a apostar. Disse que o MDM ia limpar o Quamba e Pemba sem qualquer problema. Limpinho, limpinho. Como costuma dizer o JJ, o Jorge de Jesus. E que ia perder Quilimane e de cabeça erguida.
Olha, o que se viu foi ao contrário. Quilimane ganhou, Quamba e Pemba não foram ganhos. Portanto, perdeu onde pensava que ganhava. Não se sentou para analisar isto. É um erro. E se tivesse sentado, não aquele grupinho com o espírito de onisciência, não é? De iluminados, entende? Se 2, 5 cabeças pensam mais do que 5, 6, pensam muito mais. O que não aconteceu. Se tivessem sentado, né? Mas houve um congresso do MDM em Nampula. Será que esta concertação toda não foi... Maria, desculpa lá, essas reuniões, reuniões, não discutem assuntos concretos do momento. O congresso é para poder discutir os assuntos do amanhã do partido. Qual vai ser, não é, a política do partido nos próximos 5 anos, o que é que vai ser, não é, disto e daquilo, quer dizer, uma política lançada mais para o futuro. Mas estes casos aconteceram as eleições de 2013, sentar e analisar. Aconteceram as eleições de 2014, e mesmo quando tiver ganho, sentar e analisar. Neste caso concreto, aconteceram as eleições aquelas que se perderam, sentar e analisar para procurar saber onde é que foram, né, os erros, que erros é que se cometeram, quem os cometeu, se for necessário, responsabilizar. Porque nós teremos mais eleições, como é este caso. E se a responsabilidade é de nas próximas eleições, nós não podemos continuar, não porque a pessoa não preste, mas porque não dá para aquilo, e dá para outra coisa. Todo indivíduo neste mundo serve para alguma coisa. E eu digo que o MDM nunca percebeu que não deveria ter protegido, por exemplo, os detratores do Amurano. É o erro. Quem são esses? Quem foram? Não, o do Tokova não há de ter feito aquilo por pura autorrecriação. Via-se que ele tinha por detrás de si uma força, não é? Que ele, dava um aval, para não dizer que lhe dava ordens, mas no mínimo que aprovava as suas ideias, que podiam ser que foram ideias dramáticas. Então, nós vimos o delegado da cidade a juntar-se ao Tokova, não é? Na altura até o Tokova não existia, era o delegado da cidade, não é? Que até mais aparecia para poder dizer qualquer coisa contra, né? No meio daquele imbróglio todo, não é? Era preciso a cúpula agir, não manter-se no silêncio. O MDM não manteve uma política de paz naquele caso. Porque uma política de paz, por uma guerra que foi crescendo de tonalidade, o MDM fugiu a um dos mecanismos para a efetivação de uma paz, que é o diálogo, a mediação se fosse necessário, a conciliação. E no meio da conciliação, mediação e tudo mais, o diálogo, há negociações, conciliação das partes, negocia-se aqui, negocia-se ali, chega-se a uma altura em que se tem consensos de meia a meia. A guerra que nós vimos já era uma realidade. Quer dizer que foi um erro. Não deu um exemplo de maturidade política. E deixou a guerra alastrar-se, pelo menos para a resolução daquele caso. Deixou, portanto, a guerra alastrar-se, e nos últimos dias nós vimos que o ambiente era de cortar a faca. E o inimigo aproveitou-se e fez a festa. Disso ninguém tem dúvida. É este inimigo que apareceu a dizer que o MDM é que tinha morto o Amurano. É este inimigo que apareceu a dizer tudo e mais alguma coisa. De que inimigo?
se refere? Inimigo do MDM. A linguagem que usam é esta. Embora eu prefiro referir-me a adversário. Mas eles usam a linguagem de inimigo. É inimigo. E nós vemos quando chegam as eleições, é a pancadaria. Se fosse apenas adversário, não ia pancadaria. Até mata-se. Portanto, são inimigos. Ok? O outro erro, como eu disse, é a política do silêncio em relação aos assuntos do dia. E o ostracismo, que eu também me referi. Ok? Então, no meio disto tudo, não é? Sabia-se, ou pelo menos imaginava-se, que chegadas as eleições haveria de ser penalizado o partido. E, por que não ter responsabilidade política, o seu próprio presidente? Nós vimos que depois daquela guerra que se alastrou, que se avolumou e tudo mais, o inimigo entrou e fez das suas, como eu disse, e começa a era da interinidade, portanto, da gestão do município interinamente. E nós vimos que cometeram-se erros. E os quadros, acredito que não tiveram oportunidade, não foram se calhar até consultados para alertar dos perigos que se corriam. E muitas vezes quando os perigos vêm daquela pessoa que a gente suspeita, dos adversários e tudo mais, a gente quase que acredita pouco. Nós temos um defeito, né, de autoacreditar-se, ok? E isto é um defeito humano. Nós somos adeptos de nós próprios. O que nós pensamos, o que nós fazemos, olhamos e dizemos que está tudo certo. Daí que existe a importância de ouvir as ideias contrárias, as ideias de outros. E não houve esta política. Exato. Esta penalização que o MDM sofreu agora está relacionada a esta falta de maturidade política, como disse há bem pouco tempo, ou seja, foi um erro o MDM ter permitido a saída de Mahmoud Amoran, ou seja, estava tão confiante de que sem o Amoran governaria mesmo assim o município, mas o que nós vimos foi o contrário. Sim, onde é que está a questão que me leva a afirmar a existir, pelo menos no tratamento daquele caso, tratou com uma certa ingenuidade. Por quê? Porque não quis compenetrar-se e pensar no que o adversário estaria a fazer, no sentido contrário. O adversário não estava parado. A partir da altura que tomou a primeira ação, ele pegou no tempo e no espaço e começou a utilizar o acontecimento a seu favor e em detrimento do próprio partido. Resultado, a população nampulense começou a perceber, ou pelo menos começou a ter a percepção, fruto desse trabalho que eu estou a referir, ok? Porque os outros fizeram um trabalho político. E o MDM não fez o trabalho político nas bases. Houve uma reunião, creio que foi ontem ou anteontem, né? No Sunlight em Nampula, com o presidente e os membros do MDM, que disseram ao presidente claramente que foi enganado, que está a haver um bom trabalho no MDM, um bom trabalho de base, e disseram-lhe que não houve nenhum trabalho de base. Fala deste processo de campanha? Agora, depois já destas previsões, inclusivamente de segunda volta, ok? E que o próprio presidente já disse que tem que contar com o MDM, quer dizer, não vão governar sem contar com o MDM. Pois claro, porque eles têm, digamos, nós temos, neste caso concreto, a Assembleia Municipal, mas é preciso ver que ele mesmo, o presidente, já governou sem coisa. O Manuel Araújo também governou sem Assembleia Municipal e chega-se ao fim do dia. Portanto, não podemos dizer que o MDM não foi penalizado, apesar de que essa realidade é realidade, mas que se nós ficarmos por aqui, mais uma vez é um erro, nós nem sequer podemos pensar em vir a ter sucesso nestas que se aproximam em outubro, pelo menos em Nampula. Mas eu estava a dizer que isto tudo, né,
mas o trabalho feito pelo adversário, que teria inclusivamente ocasionado a morte do Amurano, ou pelo menos aproveitando a morte do Amurano, o que acontece é que a população, quer seja alguns do MDM, começavam a ficar confusos, como a população, que são os maiores eleitores, os maiores destinatários da política, os maiores destinatários da gestão do município, começaram a ter uma percepção de que o MDM já estava deixando de ser alternativa a Frelimo. Porque eu quero lhe dizer, pelo menos os números dizem isso, e vão dizer melhor na segunda volta, que, olha, a maioria dos napoleses, tirando os vizinhos do poder, os que dali do poder tiram algum dividendo, não quer a Frelimo. E pior, com o trabalho que o Amurano fez. Começou a fazer as contas de que há quanto tempo é que a Frelimo governa? Nunca fez. Ok? Portanto, e eu quero dizer que também os ecos negativos do Congresso, porque saíram alguns, né, membros não satisfeitos com o resultado final do Congresso. As expectativas de algumas pessoas, né, ficaram, portanto, frustradas. E isto tem ecos em relação àqueles que nem estiveram lá. Portanto, estes indivíduos, no lugar de saírem mobilizadores, não é? Pelo contrário, são os primeiros, não é, a trazerem ecos negativos do que teria sido o Congresso. Estamos a caminho de onde? Estamos a caminho destas intercalares. E mais, é preciso dizer que algumas das medidas que deviam ter sido tomadas, não é? Política. Em política, uma coisa é fazer ciência acadêmica, ciência política, outra coisa é fazer política. Ora, uma das coisas que eu pelo menos reparei e que ouvi algumas pessoas, não é, não satisfeitas com o que estavam a ver, eu também estava a ver, é que o Tokova lá dentro até parecia um verdadeiro herói. Com todo mundo a pedir para fazer fotografia com ele, para Facebooks, etc, etc. O que queria isso dizer? Que o que ele tinha feito tinha sido atos de heroísmo. É um erro. Quando, na verdade, muitos, tirando os da casa, os do clube, não é? Tirando esses, quando muitos outros não gostaram. Mas o que notamos é que, por parte da estrutura de liderança do próprio MDM, não houve uma atitude enérgica contra Manuel Tokova. Ou seja, apesar dos desmandos que ele fez, houve um passar de mão na cabeça. Não, via-se que ele não estava a agir à revelia, não estava a agir, não é, por contraindicação. E repare que logo a seguir, quando houve o afastamento, o autoafastamento dele, depois que ele fica preso, entrou o chefe da bancada, o Américo Iemel. O que é que nós assistimos? Assistimos que ele queria fazer uma política de continuidade daquilo que o Tokova tinha estado a fazer. Ou seja, voltou a exonerar-se. Exatamente. Só que, olha, aqueles vereadores não estavam sozinhos. Eles afrontaram e enfrentaram o Américo Iemel, que por iniciativa própria ou porque recebeu instruções, cuidado aí, porque essa musculatura já não é de qualquer maneira. Portanto, mas quando ele ensaia, né, um princípio de continuidade, significa que aprovava ou porque tinha recebido instruções de fazer o mesmo, porque
há aqui um grande problema. Mas normalmente, Dr. Frangules, quando o navio afunda, o culpado pode ser o próprio comandante do navio. Ou seja, a responsabilidade política. A responsabilidade. Porquê que o presidente do partido MDM ficou alheio, impávido a estas situações todas que aconteceram em Nampula e que estão a pesar agora para o MDM? Ou seja, o primeiro, Manuel Tocova, protagonizou desmandos, foi uma anarquia total, e depois o segundo também fez a mesma coisa. Ou seja, isso não seria a responsabilidade uma atitude... política não se pode fugir, nem quero aqui para pintar de bonito. A responsabilidade política é para o chefe. É o que nós estamos a dizer aqui quando analisamos, por exemplo, o governo. A responsabilidade política nós damos ao seu responsável, ao seu presidente, ao chefe do governo. Então, não seria diferente deste. A responsabilidade política é do partido, é do chefe desse partido. Isso. Neste caso, o presidente do partido do MDM. Veja só uma coisa, muito mais. Eu venho aqui dizer que o MDM perde porque geriu mal, né, as etapas, portanto, que se deram de 2017 para cá. E temos uma primeira etapa que é uma etapa amurana, que são aquelas confusões, aquelas desinteligências entre ele, pessoalmente com o presidente, alastram-se para o partido, até que ele mesmo declara guerra contra o partido que ele colocou ali e o seu presidente. E depois temos este caso, para quisermos apreender melhor, né, os erros que se cometeram, para ver se amanhã se corrigem, né, e temos que aceitar isto. O pós-Amurana. O pós-Amurana é quando começa a gestão interina, com Tocova, e logo a seguir com o chefe da bancada, o Américo Yamel, e depois o intercalar, né? O intercalar, eu penso que começou o erro com a escolha do candidato. Exato. Em política, nunca se deve desprezar o detalhe também. Exato, eu ia mesmo por aí, Dr. Frangules, que nota-se que na altura o MDM acertou em cheio ao escolher Mahmoud Amurane para liderar, portanto, e concorrer ao município de Nampula. E desta vez, como é que analisa a escolha de Carlos Said? Acha que foi uma escolha acertada ou esta escolha pesou também para que o MDM não conseguisse... Eu não sei quem aconselhou e qual foi o critério, mas mais tarde vim a perceber que a escolha não foi acertada, porque eu não tinha informação, porque se eu tivesse até teria alertado. Não tinha informação, né? Quando fui, portanto, à internet, calhei cruzar com uma notícia que eu não tinha, é que o Carlos Said Chaur fazia parte dos vereadores que foram exonerados por Amurana por corrupção. E acusados de corrupção. Por corrupção, acusados de corrupção. Tudo bem? Então, esta pequena nódoa, independentemente de ser verdade ou não, é preciso ver que não se poderia pegar neste indivíduo. Por quê? Onde é que está a grande contradição? Repara que quando ele faz a sua campanha, um dos manifestos, não é? Ele diz que vai ser política de continuidade. Continuidade de quem? E de quem era adversário. Foi um erro este slogan. Porque se ele não fosse, não tivesse sido vereador, ele podia muito bem dizer isto. Mas como ele foi vereador e expulso por Amurane, por lhe acusar, quer dizer, há aqui logo um hiato, ok?
E nós vamos encontrar que, para além disso, nós vamos encontrar que ele aparece em pouco tempo, ou melhor, a prometer em pouco tempo, né, que vai pavimentar as ruas, que vai construir um mercado, não é? E que vai construir algumas barracas que estão a derrocar. Mas pergunta-se como? Se o tempo que falta não vão mais do que 2 sessões da Assembleia que possam aprovar esse mesmo projeto. Alguém lhe aconselhou mal. Se me perguntasse a mim, então o que é que ele devia adotar como manifesto? Eu diria o seguinte: era preferível ele ir dizer humildemente que ele não vai fazer, não precisa de dizer continuidade, pedir humildemente, pedir perdão, pedir aos eleitores, que confiassem ao MDM, que lhe dessem uma oportunidade a ele e ao MDM para mostrar que o que foi feito é resultado da política do MDM. Dar-lhe a oportunidade para em este pouco tempo poder mostrar isso, para tirar, digamos, da cabeça de muitas pessoas que aquilo era simplesmente, não é, iniciativa, capacidade, embora não deixa de se dar um toque pessoal na coisa, mas eu continuo também dizendo que se ele fez o que fez, é porque o MDM permitiu-lhe. Mas como membro do MDM, o Dr. António Frangules e outros que puderam notar estas fragilidades todas no MDM, porque é que não fizeram um alerta? Agora o burro está morto e já está tudo feito, e penso que o MDM deve tirar lições destas eleições para poder se erguer, digamos assim, e fazer frente às próximas eleições. Não preciso de dizer tudo o que vai na casa, mas precisa de se ter fé que o que estou a dizer, digo com convicção, porque também sei o que é que estou a dizer. Não preciso de estar a dizer o resto. Uma coisa eu disse é que os quadros não foram dados a oportunidade de alertar dos perigos que se correu. Não chega a isto. Esses quadros, eu não sou parte então, desses quadros. Há uma falta de democracia interna no próprio MDM? Está a querer dizer que há falta de democracia? Não está aqui em causa discutir isto extemporâneo, porque quando foi do Congresso não se fez nem sequer uma pergunta nessa natureza. Não cabe a mim. Dr. Frangules, eu não estou aqui para dizer que dentro... Olha, já disse uma coisa que é geral. Para mim, a partir da própria Frelimo, há um déficit. Eu até dizia isto simplesmente por uma questão de arrumação, de equilíbrio, digamos, léxico, quando o meu professor chamava crise. E eu preferia o termo déficit democrático. Que há déficit democrático? Na Frelimo? No MDM. Pior ainda, que nasceu há pouco tempo. Mas o que se pretende é saber utilizar, explorar o material que tem. É a melhor maneira para poder queimar as etapas. Aquilo que se diz, calçar as botas das 7 léguas. É um princípio que existiu na década de 60. Porque havia 2 teorias, uma teoria que era a teoria da consciência, não é? Da consolidação da consciência política, que os chineses é que defendiam, que a guerra deles tinha durado cerca de 50 anos, e isso era bom para criar a consciência política consolidada. Mas aparecia, por exemplo, um Che Guevara que defendia outra, a política dos focos, não é? Que era preciso como que incitar, introduzir uma iniciativa e depois criar condições para que as pessoas em muito pouco tempo possam ganhar e ter essa mesma consciência. E isso chamou-se teoria das 7 léguas, das botas das 7 léguas, porque
na Lua, né, ou na ausência da força de gravidade, quando você manda um passo, dá 10. Em vez disso, quando temos a força de gravidade que temos, já não. O nosso passo é mais curto. Então, na altura chamou-se calçar as botas de 7 léguas. Exato. Os partidos pequenos, em relação aos partidos que têm mais tempo, até a Renamo que tem, sei lá, quantos anos, tem déficit democrático. Então, eles precisam, primeiro, de atrair, não é, cérebros. Não podem descurar isto. Atrair cérebros e uma vez lá os cérebros, explorar ao exaustão esses cérebros. Para depois conseguir fazer face a esta diferença de nascimento. Porque, por qualquer razão, não é, a filosofia leva vantagem sobre outras ciências por ter sido a primeira, na ordem do próprio nascimento, do conhecimento. Portanto, a Frelimo, por ter nascido mais cedo, leva vantagem em relação aos outros. E ainda por cima por estar no poder. Portanto, eu disse, e é exatamente o que eu queria... Mas, Dr. Frangoullos, para ultrapassarmos esta questão do MDM, o próprio MDM disse que estas eleições foram fraudulentas e que vai impugná-las, já que os resultados foram divulgados. Poderemos ter então os resultados definitivos na segunda-feira, mas já é sabido, segundo o que foi dito hoje pela CNE, que haverá uma segunda volta. Concorda com este posicionamento do MDM em tentar intentar uma ação às instituições competentes, alegando fraudes neste processo eleitoral? Concorda com este posicionamento do MDM? Ou é precisamente para justificar esta derrota humilhante? Eu não ponho de lado ter havido erros até graves, porque não tendo havido esses erros graves, eu até poderia dizer que o vencedor teria saído na primeira volta. Muito bem? E que faça, portanto, uma impugnação, um recurso, que se faça, mas não vai dar em nada, porque tu tens um princípio que favorece a fraude eleitoral em Moçambique, e que é o princípio da impugnação prévia. Acredito que todo o erro que você possa agora alegar só pode ter descoberto depois que a eleição tenha decorrido e fechado. Portanto, não impugnou na altura, cai, porque princípio, esta lei não está derogada ainda, o princípio da impugnação prévia. É o caso, por exemplo, do artigo 85 do enchimento. Só deixou de ser legal que se fizesse a contagem só dos votos que estavam no caderno e desprezar todos os outros que estavam na urna porque ultrapassavam os que estavam no caderno. Mas quando existia o artigo 85, isso era possível. Depois que se derrogou, que se afastou, esse princípio deixou de existir. Portanto, pode impugnar, mas tem a experiência muito recente de 2014, não é? Não é só a Renamo, o próprio MDM, claramente com erros crassos, com rasuras sobre os boletins, com o facto da CNE não ter apresentado o justificativo físico, mas trouxe um justificativo eletrônico, né, para dizer que os resultados justificam-se com base nisto que nós escrevemos, né, e não naquilo que a população escreveu nos boletins. E, entretanto, toda a reclamação, impugnação, recurso que a Renamo fez, o MDM fez, não deu em nada. Exato. A única coisa que pode se fazer, eu já disse que isto aqui é uma antecâmara, é uma amostra do que vai acontecer em todas as autarquias nas próximas eleições, é exatamente, primeiro, afastar estes cavalos que não são perdedores,
mas são predadores da vitória a favor da Frelimo. STAI, CNE, Conselho Constitucional. Só que eu já disse, em Moçambique, o que acontece conosco, só conosco acontece. Nós ficamos mudos e calados, não é? E fazemos ouvidos de mercador a tudo o que se diz e se fala. E com a pior coisa que a nossa sociedade civil está ainda a dormir, é uma sociedade civil amorfa que não uma bolacha perante uma unha ou uma água. Então, nós vamos assistir o pior, porque agora não foi possível, pelo simples facto de que é uma eleição localizada, não pula, com 1000 observadores idôneos, pelo que vinha a saber, com 47 observadores estrangeiros, internacionais, e que estiveram lá na contagem. Eu não sei, aliás, deve ter visto, né, chama-se Primeiro Jornal, Telejornal, Primeiro Jornal. O diretor do STAI ou da CNE provincial, né, zangado, nem deu mais uma palavra aos jornalistas, foi embora. Exatamente por quê? Porque foram goradas as perspectivas que tinham, que ganhávamos isto. Exato. E até vão ser responsabilizados internamente. Vamos só acompanhar, porque também, quando você favorece a Frelimo, tem prêmio, mas quando também você é desleixado a ponto de lhe prejudicar, como agora lhe prejudicou, e vai perder a segunda volta. Então, estes aqui estão com muito medo, por isso estão zangados. Exato. O MDM já pensou na possibilidade de coligar-se com a Renamo nesta segunda volta? Todos nós sabemos, e o Dr. Frangulos disse... Coligar-se por quê? Coligar-se por quê? Não participa na segunda volta, não participa. A única coisa que pode fazer é um gentleman agreement, não é? Entre os dois, um pacto, não é? Para, digamos que, exortar os seus eleitores, os seus membros, para votarem a favor de. Isso não é coligação. Exatamente. Portanto, na teoria, é que perante, se temos um inimigo, entre aspas, um adversário em comum, podemos nos aliar para derrotar o nosso principal inimigo ou adversário. Ainda bem que diz que podemos. Eu falava nesta possibilidade. Ainda diz que podemos. Por quê? Porque eu não sei se esse é o pensamento, não é, dos que de facto mandam no MDM. Porque pode ser que, não é, existam outros que digam não. Perante os factos, para a Renamo não nos humilhar. É uma hipótese. A gente, quando faz análises, montamos as hipóteses primeiro e depois começamos a ver os prós e os contras dessas hipóteses. Imaginemos que existam os que defendem que não, nós temos que dar o voto a Frelimo para a Renamo não nos humilhar, como aconteceria também. Porque é preciso saber que esta herança é uma herança que vai durar por muito tempo. E é preciso uma reconciliação entre estes dois. Os que saíram para o MDM e fundaram o MDM não saíram de mão beijada. Houve uma cisão, houve uma troca de mimos até com o próprio presidente e tudo mais. Não era tempo de haver esta reconciliação entre os e essa dois reconciliação partidos? vão fazer agora para estas intercalares? Se fizerem melhor, porque eu sou uma das pessoas que sempre defendi. A oposição neste caso... Tem que se unir. E eu sempre defendi que a oposição se unisse. E para a sua informação, isso não é novidade. Eu, em 2014, né, eu encetei, né, conversas, não digo conversações, conversas, consegui chegar até ele, ao presidente da Renamo, o presidente Afonso Gacamo, no sentido de que a oposição deve unir as atuações, não é fundir a oposição, deixar de existir os partidos da oposição para ser só um partido da oposição. Aliás, já existiu
coligação União Eleitoral, depois deu no que deu e cada um está do seu lado. Mas todos são oposição. Mas o que nós vemos neste país é que há momentos que a oposição esquece que é oposição. Quando nós vemos, por exemplo, a Renamo, não é? A estar do lado da Frelimo contra o MDM. Só para não estar a favor do... E quem me diz a mim que não há de querer dar trocos? Portanto, pegaram nos seus membros e dizer vamos votar, por exemplo, na Frelimo, o que é um erro. E quem fica a ganhar com isso tudo é a Frelimo. Dividir a oposição pelo meio, ou por fragmentos. Exato. Portanto, eu não estou a dizer que o MDM vai, portanto, sentar com a Renamo e depois dar os seus votos para a Renamo, porque eu não sei o que é que está a acontecer, mas a verdade é uma, isso era ideal que acontecesse, mas... Exato. Pode não acontecer. É só uma nota, a oposição toda neste processo conseguiu 60% dos votos e a outra parte 40%. Ou seja, uma possível união, é bem provável que, portanto, o inimigo comum caísse. É só uma avaliação a fazer, o que vai acontecer uma agora... leitura que se faz com relação a este processo todo. Mas para olharmos mais adiante os aspectos técnicos do que vai acontecer nesta segunda volta, deixe-me perguntar-te, Dr. Frangules, é que não só o MDM, a Renamo e a Frelimo participaram destas eleições, deste processo eleitoral, mas temos o PAORRUMO e também a MUS, ou seja, há um partido aqui, há um partido pequeno, a MUS, que se notabilizou neste processo todo. É um partido que está a sair? Saiu do anonimato para o destaque. E com maior destaque que o partido da... Motoropa. Exatamente, o PAORRUMO. É um partido a ter em conta. Mas nesta questão da segunda volta, repare que houve muita abstenção. Exato. Vamos contar depois dos resultados da segunda volta quantos é que foram às urnas, vão ser mais. E esses mais... Anote que com chuva ou sem chuva, os da Frelimo eram obrigados. E até porque, quando é que foram as eleições? No dia 24, quarta-feira. Era quarta-feira. Era feriado lá. Portanto, tolerância do ponto é feriado, fica-se em casa. Votou, são 5, 10 minutos, depois... Na quinta-feira, tinha que ir ao serviço mostrar o dedo. E mesmo que faltasse quinta, na sexta, hoje, tem que mostrar o dedo. Se não mostrar o dedo, meu amigo, está simplesmente tramado, pode ter a certeza. Pode não ter votado nela, mas pelo menos tem que mostrar o dedo. Agora, o que acontece é que a maioria levantou-se para ir votar, e se possível votar na Frelimo, mas aqueles que não têm essa imposição, com chuva, e tudo mais, se calhar tinha a casa com água a atravessar-lhe a casa para o outro lado, não foi. Mas daqui a 40 dias, a 30, pode ser que a situação não prevaleça de chuva e tudo mais. Muitos vão de correr à urna. E acredito que esses muitos não precisarão de serem arregimentados para votarem no outro. São dois só. Tem Frelimo e tem Renamo. E não te esqueças que Nampula é uma das províncias que a Renamo ganhou. É uma das províncias que a Renamo está a reivindicar. Por isso, acredito eu, se falhar, o erro é humano, que a Frelimo, por essa via, vai perder as eleições. Exato. Não por força de qualquer coligação. Exato. Há uma consciência pessoal, mesmo entre os membros dos partidos. Se aparecer alguém a pedir, por exemplo, os votos a favor da Frelimo, é capaz de ser corrido, quer seja o presidente, quer seja quem.
Exato. Se for a fazer um comício e dizer, olha, eu estou a pedir que vocês votem na Frelimo. Podes ter a certeza. Exato. Portanto, 40 milhões de meticais foram gastos nesta primeira volta e vão ser precisos mais 40 milhões de meticais, provavelmente, para uma segunda volta. Como é que analisa para um intervalo desta segunda volta para as eleições autárquicas de outubro? Estamos a falar que, no mínimo, o STAI, a CNE, precisa de, no mínimo, 2 meses para organizar esta segunda volta, ou seja, a CNE agora vai, portanto, apresentar estes dados, estes resultados ao Conselho Constitucional, depois tem que voltar para a CNE e depois para o Conselho de Ministros e só depois é que será marcada uma data. Qual é a avaliação que faz deste timing, deste intervalo entre a segunda volta e as autárquicas gerais, é que nós podemos dizer assim, em outubro? Será que deve-se repensar sobre aspectos de natureza, já que daqui a pouco vai ser revista, então, esta lei eleitoral? Claro que os timings foram concebidos atendendo conveniência de quem faz a lei. Quem faz a lei na Assembleia. De quem é a bancada que tem maior número de deputados para aprovar uma lei. É a Frelimo. Foi feita com uma certa conveniência. Desde a proclamação dos resultados de homologação e tudo, até esse timing que está a referir, é muito. É só olhar o que acontece em outros países. Uma eleição de uma cidade era no mesmo dia que se conheceriam os resultados. Até agora os resultados que a gente tem são provisórios, porque ainda precisam de passar por... E depois mais um mês, 2 meses, 45 dias, contando com a partir da proclamação. Não é a partir de proclamação provisória, a partir da proclamação definitiva. Exato. Então, pelo menos 30 dias vão passar, mas esses dias que estamos a contar até a proclamação formal, oficial. Estamos a falar da campanha, a lei permite 10 dias de campanha. Neste caso, era permitido que se passasse estes 10 dias de campanha, ou seja, que os candidatos fossem logo a voto? 10 dias, sim, é permitido. Aliás, porque faz sentido, 10 dias fazer campanha. Mas nós encontramos um outro timing que não se justifica tanto. Os 45 dias, e não só estes dias que estamos aqui a conversar, amanhã não teremos, depois da manhã, se calhar vão passar 15 dias sem termos a proclamação definitiva. É só lembrar, por exemplo, quando foi da Beira, quando o Davis ganhou, quanto tempo é que ficaram os resultados, os provisórios, para serem divulgados. Então, tudo pode acontecer, mas como está decidido que vai ser a segunda volta, pode ser que não demore muito tempo. Mas a lei permite que se demore esse tempo. O que nós estamos a dizer é que a lei tem que ser revisitada. Exato. Portanto, o candidato que sair vencedor nestas eleições terá apenas 5 meses para governar. Bom, Dr. Frangules, o que é que definitivamente não pode acontecer nesta segunda volta? Ou seja, os erros que foram cometidos na primeira, que não podem acontecer nesta segunda volta? Eu penso que o STAI, a CNE, são pessoas que têm ouvidos, e por isso mesmo não podemos entrar na segunda volta com os mesmos erros. Quer dizer, senão seria uma arrogância incalculável. Não faz sentido. Eu chamo aquilo um autêntico churrilho. Foram erros, despotérios, de tal quilate
que os membros da CNP, Comissão Nacional Provincial, está lá, distrital, coisa parecida, deviam ter vergonha de andar na rua até de aparecer nas câmaras, como eu vi um, pelo menos, muito atrapalhado. A dizer, até começou pelo o que ficou em segundo lugar, tem 40% e não sei quantos porcentos, até os meus filhos, papá, nem sabe dizer 40%, diz 40%, que é outra vergonha. No mínimo tem que pôr pessoas que justificam ter uma determinada competência. Aquilo está a dizer que, quer dizer, pode-se pôr uma pessoa qualquer, não é? Quando começa a falar porcentos, só me lembra aquela de um indivíduo que diz, quando alguém me convida, a gente vamos para o bar e eu perco o apetite de beber. Portanto, eu sou crítico, sim senhora, porque não se justifica, temos 42 anos, nós temos licenciados a andarem na rua. No dia que abrir vagas para poderem varrer as estradas, hão de ir licenciados pedir emprego, hão de ir mestrados pedir empregos. E ainda encontramos indivíduos, por quê? Base da confiança, mérito profissional está onde ali? Onde é que está mérito profissional? Mérito profissional não existe. Existe, mas é a confiança política para permitir o quê? Como aquele indivíduo. Só pode ser um indivíduo solícito, um indivíduo lânguido, yes man, porque em condições normais não se justifica estar ali onde está. Então, tudo mais ele aceita fazer. Esta justificativa de que a chuva atrapalhou o início não pode acontecer nesta... Eu até ouvi alguém dizer a culpa é da chuva. A culpa é uma pessoa, a chuva é uma pessoa moral para ter culpa. Exato. Com tantos carros que têm fechados de companhia limitada, não tinha carros para poder colocar os instrumentos todos necessários no sítio. Desculpa do mal pagador, desculpa esfarrapada, não faz sentido nenhum, no make sense. A última questão, Dr. Frangules, uma nota, uma situação que aconteceu neste processo de eleição é que os vereadores de Nampula manifestaram publicamente o apoio ao candidato da Frelimo. Numa possível vitória da Renamo, estão feitos. Ou seja, o candidato Paulo Van Hal não vai deixar passar esta posição, não vai deixar passar em branco. Essa pergunta é extensiva a todos os outros que apareceram a declarar apoio ao candidato da Frelimo. Tenham recebido dinheiros, não tenham recebido, eu não sei como se sentem quando começam a pensar que a Frelimo está mesmo preso por um fio. Ora, o que vai acontecer eu não posso vaticinar. Exato. Mas que, de facto, eles, em termos de ambiente, não terão ambiente durante este tempo todo. Aliás, nós agora vamos para quê? Para a definitividade, ou para o fim da eternidade. Tá bem? Vai sair o quê? O presidente. Ou seja, a Renamo ainda não tem... Aí manda embora, a lei lhe permite. Não é o caso do interino, que era o Tocova. Já está dentro do seu albedrio. Mandar embora dentro das suas competências administrativas. Portanto, ele tem, portanto... Caso vença, portanto, tem a prerrogativa de demitir. Mas, Dr. Frangules, a Renamo não faz parte da Assembleia Municipal, ou seja... Não, eu já disse. Terá uma dificuldade, caso... Depende dos gentlemen agreements que não precisam de vir à rua, porque se tiver um gentleman agreement com o MDM, há de governar sem problemas nenhum. Exato. Mas se for ao contrário, o presidente há de ser infernizado, mas tempo de ir. E nós vimos o Manuel de Araújo, nós vimos o próprio David Simango, não é, a governar sem maioria na Assembleia, mas está aí, sobreviveu e ainda ganhou as eleições seguintes
como presidente do MDM, como a maioria do MDM está aí a governar na boa. Exato. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos falar da sentença de Zof Momuyuan, que foi condenado a 24 anos de prisão maior por ter assassinado a sua esposa Valentina Guebuza. A defesa diz que vai recorrer da decisão, mas a defesa de Zof, mas os advogados da vítima estão satisfeitos com esta condenação. Dr. Frangulos, para terminarmos este espaço de análise, qual é a avaliação que faz desta condenação? Falava que ele ia apanhar uns 30 anos. Por acaso fui abordado acerca disso e eu volto a dizer, por aquilo que eu estava a ver, a presenciar, tudo levava, portanto, a crer que se empurrava para os 30 anos. Por quê? Porque estava-se a fazer tudo e mais alguma coisa para se chegar a quê? Para se chegar a uma agravação especial da pena. Ora, veja só que foi para 24 anos que ia arrebentar a escala. 20 a 24 anos é a pena para o homicídio qualificado. Quando formos aqui analisar, há de perceber porque é que eu dizia isto, mas não porque havia, portanto, justiça nesse aplicar dos 30 anos ao Zof, mas a vontade da acusação particular e com tudo que jogava a favor dela era essa. E mesmo assim, deu-se por satisfeito ter o jovem apanhado 24 anos. E injustificadamente. Eu não vou dizer injustamente. Por quê? Porque a sentença não justifica. A audiência do julgamento não justifica o que foi lido. E eu vou começar por dizer, número 1. Aliás, eu devo dizer que a sentença da discórdia não é minha afirmação. É a afirmação de um dos jornais da praça. Ok? E das contradições, factos que o tribunal ignorou, ainda eu vou ler alguns, mas deixa começar por aqueles que eu elenquei. A preservação do local do crime foi simplesmente mal, deixa aplicar este termo, com aspas, porque não é uma linguagem polida, mas mal e porcamente. A preservação do local do crime. Tudo bem? Inclusivamente constou que as chaves andaram com o advogado da acusação particular. Portanto, o Dr. Chival. Estava livre de vasculhar sozinho o local, os computadores, acrescentar, mudar e limpar o que lhe entendesse. E não pode sair dessa hipótese, eliminar o que não interessava à acusação particular. Ou seja, ele tinha a liberdade e todo o alvedrio de contaminar as provas a seu bel prazer. E isto foi dito e confirmado na audiência. O exame foi efetuado por 4 equipes diferentes. E consta que alguma equipe ou algumas equipes até estranhas a CERNIC, a ex-polícia de investigação criminal. As vestes dos dois não foram presentes ao exame laboratorial do laboratório criminalístico, senão 2 semanas depois. E que os técnicos do laboratório, tanto da biologia como da química, disseram que já não traziam vestígios analisáveis para se analisar. Ora, este facto é um facto que incide perpendicularmente sobre o tema probando, sobre o tema da prova,
sobre a investigação. Porque aqui, para se determinar que não houve luta e que entrou em contradição, os médicos entraram em contradição e admitiram a hipótese de ter havido luta, porque no exame, portanto, da medicina legal, alegaram que havia, portanto, hematomas e havia a questão de fratura ou entorse grave, que até ele trazia uma espécie de tala metálica que ele foi colocada na ortopedia. O Zófimo, naquele dia que foi visto por todo mundo, acompanhado para o hospital. Sinal de que houve altercação entre os dois. Altercação, luta entre os dois. Mas, entretanto, a sentença, via laudo pericial, via relatório dos peritos, que até é contraditório, quer me parecer que ajudou a esta conclusão de que houve o tiro à distância. E eu já escalpelizei aqui o assunto do tiro à distância, o tiro a queima-roupa. O tiro a queima-roupa prova-se não pelo número ou pela quantidade dos passos ou dos metros. Mas pelos vestígios que pelos ficam vestígios que deixam na roupa. Na roupa, no organismo. Okay? E no próprio organismo. Aparecem salpicos na pele da pólvora quente. Ok? E, entretanto, só não sei que elementos é que traz o laudo da medicina legal, porque eu não estive lá, mas no julgamento diretamente. Mas, entretanto, a roupa já não podia trazer nada 2 semanas depois. Ora, não podendo, porque houve erros, né, graves e gravíssimos, na questão de preservação do local, recolha dos elementos que deviam ser analisados. Não se pode afirmar se o tiro foi à distância ou foi a curta distância. Ora, a teoria do tiro à distância, o que é que pretendia? Por isso eu dizia que isto mostra a vontade que existe da acusação particular em levar a pena máxima até com a gravação especial, que seriam 30 anos. Portanto, a versão do tiro à distância é para provar logo a partida o quê? O ânimos necande, a vontade, a animosidade de matar. Ok? Porque se eu faço isto, ninguém me pegou, não estou maluco, e por aí em diante, logo existe uma intenção, portanto, há uma subjetividade indiscutível que cria a morte. Agora, só mais tarde, depois de se concluir pela voluntariedade, que o crime foi um ato querido, um ato voluntário, é que se vai ver outras circunstâncias, se ele planificou isto, segundo a lei, com 24 horas de antecedência, a premeditação. E outros elementos, que passaremos por aí. Portanto, não havendo, portanto, ou melhor, havendo problemas de determinar se o tiro foi a queima-roupa, ou a curta distância, né? Ou se foi um tiro feito à distância, começa o primeiro problema. É o de facto de determinar se existe o homicídio voluntário ou não. Porque se se provar, ou se se provasse, ou se se tivesse provado que houve altercação, houve luta entre eles, então a luta faz corpo a corpo. Então, os tiros poderiam ter sido consequência de um ato involuntário. Ou e seja, logo o homicídio seria involuntário. Seria um homicídio culposo, que não há intenção de matar. Exato. Então, assim sendo, portanto, aqui a culpa seria uma culpa até certo ponto objetiva, como aquele que põe o carro na estrada, reparte-se os travões, vai ao passeio, limpa uma pessoa, 2, 3, 4, 5. Ele tem a culpa exatamente porque ele não é nenhum maluco que pegou no carro,
ele pode não ser encartado, vai ser com culpa grave, mas ele, quando fez aquilo, não queria matar ninguém. E quando eu pego o carro e vejo o meu adversário, que eu não gosto dele, está no passeio, e eu desvio o carro para colhê-lo no passeio, aí eu cometo o homicídio voluntário. Se eu planifiquei aquilo com muita antecedência, eu sabia que eu encontraria naquele sítio, porque eu já o acompanhei antes, não sei o que mais. É homicídio qualificado. Aqui, o que se põe em causa, o homicídio voluntário, é de difícil conclusão, não havendo, portanto, tudo o que houve no sentido de se procurar uma prova verdadeiramente material e não uma prova forçada como esta. Ok, vamos para o outro lado. Não houve exame de parafina, ok? Não foi feito o exame de raios ultravioletas. A defesa requereu uma perícia independente, até da vizinha África do Sul, que tem muito mais condições técnicas de o fazer. A juíza indeferiu, ok? Há indícios neste processo, repara que estou a dizer indícios, e eu não quero afirmar categoricamente, de violação do princípio do juiz natural. O que é isto? O processo, quando começou, estava nas mãos de um juiz. Passado algum tempo, esse juiz, como acontece nos filmes, foi transferido para Matola, e veio da Matola uma juíza que era da instrução criminal, e pelo que me parece, os que vão para a instrução criminal normalmente ainda não julgaram nenhum sumário crime sequer, para pegar um processo daquele tamanho. Isto acontece muito nos filmes. Mas a defesa tinha a possibilidade de rejeitar esta juíza e que fosse indicada... Eu não faço parte da defesa, Ana Maria. Eu sou professor, sabe disso. Pronto. Nunca, eu não dizia isso, dizia que é uma juíza que podia, não... cabe a ela dizer que eu já julguei tantos casos, mas a vir da instrução criminal, não me parece que tinha julgado algum caso criminal. E isto deixa dizer, aconteceu o mesmo com o processo Carlos Cardoso. Afastaram o juiz Nhantumbo, né? E trouxeram para o processo o juiz Paulino, que vinha da secção civil e nunca tinha também julgado nenhum processo de crime. E isso já se sabe por quê quando isto acontece. Ok. E has de ver, né, que por qualquer razão, justificada ou não, há de ter o seu prêmio, esta juíza. Depois, há indícios de incompatibilidade do Dr. Chival. Eu digo isto como um caso que está-se a levantar para a ordem, porque o Dr. Chival é um advogado. A ordem dos advogados tem que analisar isto. As faculdades têm que levantar este caso e ser tema de defesa, teses para defesa. Por quê? Porque o Conselho Superior da Magistratura Judicial é um órgão que vela pela vida dos juízes, a sua evolução na carreira, o comportamento, as transferências, as promoções, etc, etc. Ora, o advogado da acusação particular, o Dr. Chival, estando sentado ali, a juíza a olhar para o membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, começa a pensar um dia se um processo cai nas mãos do Conselho Superior contra ela ou a favor dela, qual será a posição? E eu não sei que tipo de poder é que ele tem lá dentro. Tanto é que, como nós vimos, né, aconteceu o que aconteceu, não sabemos se foi por força deste advogado ou por outra força, mas a verdade é uma, e essa verdade é inolvidável.
o juiz natural, que é o primeiro juiz, foi deserdado do processo e transferido para Matola. Tinha que haver um motivo plausível. Será que não podia esperar tanto, que não demorou tanto este processo? Será que havia mesmo uma necessidade tão premente? Não sei. Question mark. Ponto de interrogação. A suspeição do exame tanatológico, evidenciada esta suspeição pelas contradições dos médicos no julgamento. Portanto, a sentença afasta a possibilidade de ter havido luta. E os médicos disseram, de boca cheia, durante o julgamento, que é possível ter havido. Quid juris? E onde é que está o princípio da in dubio pro réu? A dúvida no direito criminal favorece o réu. Queira doa, queira não doa, mas tem que favorecer ao réu. E isto obriga a que o Estado, não é, capacite, potencie as estruturas, as instituições que devem fazer o processo para fazer na maior perfeição possível, de modo a que a prova seja uma prova material e inequívoca. Mas o indivíduo não pode ser condenado por uma prova equívoca que se questione. Mas isto não isenta Zofi Muyoane da culpa de ter assassinado Valentina Guibuza, ou seja, houve um assassinato e tem que se pagar por isso. Mas tem certeza que ele pegou na arma à distância e matou? Como jornalista, tens que ter sempre uma prudência nisso. São declarações, eu mesmo não estou a dizer que o tiro foi a curta distância ou se foi a distância. Eu estou a dizer que houve um assassinato e é um responsável. Mas quando você diz houve assassinato, está a dizer que houve um homicídio voluntário, porque o homicídio voluntário não é assassinato. Tem provas? Tem? Não. Ora, a juíza faz vista grossa ao princípio da indúbio, eu já disse. Eu vi uma justiça ao serviço da injustiça. A justiça tem que ser cega para ser uma justiça justa. Eu vi uma justiça não cega. E não era a primeira vez. Talvez o que possa pôr, digamos, quiescentes, né, seja o facto de não ser a primeira vez. Vamos à pena. Como se chega a 24 anos? A investigação não afastou a possibilidade da luta física do casal. Demonstram as declarações dos médicos. 2. O despacho de pronúncia afastou in toto, na totalidade, a premeditação. E essa premeditação foi, portanto, intuída pela acusação particular. E a acusação particular caiu por terra por excepção de extemporaneidade. Foi, portanto, junta, né, a pronúncia fora do tempo. E a defesa requereu e a juíza deferiu. Para a qualificação do crime, tinha sobrado um elemento forçado, que é o elemento de violência doméstica. Ora, se não lutaram, como é que é a violência doméstica? A defesa requereu e caiu no Tribunal Superior de Recurso. Consta que a juíza na sua... Porque a sentença tem que ser fundamentada. E isso é de lei, eu não trouxe aqui para não cansar os telespectadores com os livros, etc, etc. Tem que ser fundamentada. E ela fundamenta exatamente com a premeditação que caiu... Aonde? Na acusação particular.
por extemporaneidade. E, entretanto, a tentativa de chamar, não é? Chamar a circunstância agravante de violência doméstica cai no Tribunal Superior do Recurso. Premeditação, violência, não temos certeza se o tiro foi à distância ou foi a curta distância. Eu penso que é um processo que ainda precisava de muita investigação e a perícia é aquela que ajuda a tomar, portanto, uma decisão. Mas a pena foi agravada também falsidade ideológica. Espera! Tem pressa. Espera! Que eu organizei, depois de me ouvir, faça as perguntas todas que quiser. O Tribunal Superior do Recurso fez cair o crime de violência contra a cônjuge, pois não devia ter havido luta. Portanto, não admite ter havido luta, que eu ia dizer. Está aí a resposta à pergunta que estava a adiantar. Não existe falsificação, em minha opinião, porque a haver o lesado não é o direito nacional moçambicano. O que é que se falsificou? Não, bilhete de identidade. A ideia é bilhete de identidade. De quem? Quem dá o bilhete em Moçambique? É o Estado moçambicano. Quem dá o bilhete sul-africano? É o Estado sul-africano. O Sófomo sabia que estava... Mas, minha querida, está a dizer uma barbaridade autêntica, porque ficou, e ele disse ali que era gente do CISI, e que aquilo foi no âmbito de um trabalho do CISI. Ok. E a juíza quase que não adiantou muita coisa. Como é claro, trata-se da segurança do Estado. E ele disse que isto era no âmbito do trabalho que eu estava a fazer. Cabia à juíza, não é? Certificar se é ou não verdade a afirmação dos órgãos. Portanto, nós estamos perante a falsidade ideológica. Eu não sei o que é falsidade ideológica neste caso. Para mim, neste caso concreto, não há nenhuma falsificação punível em Moçambique. Porque a falsificação é um crime de perigo que visa garantir a circulação em segurança dos documentos que são feitos pelo Estado moçambicano. E, eventualmente, existe lá também, mas para o Estado sul-africano. E este caso não é um caso internacional. E não só, nem era preciso ir para lá. Começava pela segurança do Estado aqui, procurar saber se de facto aconteceu ou não aconteceu o que ele alegou. E a juíza não foi lá. A obrigação da juíza é investigar. Até, ora, se não chega lá, aplica o princípio da in dubio pro reo. O que não aconteceu. Outra coisa, se ele é agente do CISI, está autorizado, isso eu estou a afirmar com conhecimento de causa, que eu sou membro das Forças de Defesa e Segurança. O meu cartão está lá por trás. A autorização de utilizar armas de guerra, ok? A capaema é uma arma de guerra, pistola é uma arma de guerra. De entrar nas gares, na aerogares, aeroportos e todos os sítios onde são sujeitos à fiscalização. Portanto, ele não pode cometer o erro, o crime, aliás, de arma proibida, aquela. 2. As armas de caça consta que estavam todas licenciadas. A defesa provou isso. Mas eu digo mais, mesmo que não estivessem licenciadas, há um princípio do direito que diz: é de maior, é menos. Permitido o mais, o menos. Isto é, o menos permitido. É permitido. Se está permitido usar arma de caça, arma de guerra, não é arma de caça que ele pode incorrer no crime de uso de arma ilegal ou uso ilegal da arma, porte ilegal da arma. Mas neste caso concreto, consta e parece que ficou provado, não parece, ficou provado que tinha todas as licenças. Portanto, recai a falsificação, cai
o porte ilegal de arma. Tudo bem. E discute-se a existência. Não estou a dizer que não houve o crime de homicídio voluntário. O que eu estou a dizer é que o direito criminal especial, desde a era de Feuerbach, ok? O princípio é de interpretação restritiva. É proibido a interpretação extensiva, a analogia. Não há presunções em direito criminal. Ok? Portanto, se mal se prova, eu já disse, o homicídio voluntário, simples. Como se chega ao homicídio qualificado? Os crimes que levam a 12 e a 8 anos, por concurso real, não existem, nem minha opinião, salvo melhor opinião. O direito abre sempre esta possibilidade. Para mim, é só a defesa acreditar em si, acreditar na justiça do Tribunal Superior de Recurso e, em último caso, do Tribunal Supremo. A justiça tem que ser cega, como eu dizia, para ser justa. E não deve tirar a venda para espreitar a quem deve favorecer. Porque, por princípio do direito criminal, a dúvida favorece o réu. Ponto final. E, na sua opinião, qual seria a pena adequada para este caso? Depois destas alegações todas que o Dr. Frangulos deixou? A pena adequada tinha que ser aquela pena que se subsumiu perante, não é, e todas as adversidades. Porque uma coisa é certa, Ana Maria, isto que fique para Ana Maria e para todos que estão a escutar. Quando um indivíduo vai absolvido da pena, não significa que não cometeu aquele crime. E isto deve estar lembrado do futebolista Simpson. Tudo bem? Simples, pode acontecer que ele seja inocente ou simplesmente não houve provas de que ele é que cometeu categoricamente. E neste caso, por exemplo, daquele atleta Pretórios. Sim, o Pistorius, que assassinou a namorada. Aquela atirou contra a namorada e fez a defesa que fez, mas recebeu a pena que recebeu e houve, portanto, um recurso, e até houve levantamentos, mas isso não pode pressionar o tribunal. Houve um recurso que pôde fundamentar, foi o Ministério Público, pôde fundamentar com perícia. A perícia é muito precisa, não pode ser, parece, mas o que quero dizer. Então, ali puderam provar que ele atirou e ainda com elementos anteriores que indiciam que ele quis aquela morte porque estava ele todo apossado de ciúmes, ok? O que aconteceu? Inverteu-se a marcha. Ele tinha apanhado, sei lá, 8, acabou apanhando uma pena, digamos, adequada, como esteve a utilizar o termo adequado. Ora, o adequado não pode ser o adequado da nossa vontade, por estarmos combalidos. Deve ser segundo as provas. É preciso que se... Não, o que acontece é o seguinte, é que se houve muitos erros, a justiça terá que parar ali onde pôde provar. E o que não pôde provar, e ainda mais, diga-se, com culpa própria daquela parte da acusação. Ok? Porque os primeiros que chegaram ali nem foram os polícias de proteção. Não foram, não. E depois vimos o resto, né? A roupa com que fica. Como é que vai ficar a roupa 2 semanas? E só se entrega 2 semanas depois. Será propositado ou foi um erro? Foi um erro. Portanto, eu sei que as pessoas não ficam contentes. Aqui trata-se de gregos e troianos, mas eu estou do lado da ciência criminal. E eu estou a chamar a atenção ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, que em casos desta natureza,
casos complexos não se pode dar a juízes que ainda precisam de muita areia para engolir. E isto não acontece só com este. Nós vimos naquele caso do Licuco. Nós vimos, né, o caso do Castelo Branco. Quem era, né, a procuradora que estava... Veja só que deste lado já era procuradora, né, que era para poder, mas, entretanto, daquele lado eu sei que a bala saiu pela culatra. Até nem foi pela culatra, foi pela coronha, o que foi mais grave. Mas, entretanto, eu sei que ficam chateadas as pessoas, mas o direito é isto. E nós estamos a atravessar uma crise, não é, de justiça, algumas vezes por corrupção de facto, outras vezes por pressão, por falta de independência objetiva e subjetiva, sim senhor, mas outros casos por falta de um conhecimento consolidado da ciência criminal, da ciência processual penal. Quando chamo a atenção para passar a verificar também esta situação do Conselho Superior da Magistratura Judicial, é preciso ver quanto tempo é que um juiz pode ter para sair, por exemplo, do distrital para o provincial, do provincial para o Tribunal Superior de Recurso e por aí em diante. E para dar determinados... Nós, por exemplo, estamos mais livres na polícia e no Ministério Público. Olha, o caso Cardoso, o caso... vamos lá, mais casos. O caso do Aníbal Silva, o caso Silva Silva. Eu não vou pegar, como diretor, eu é que distribuo, eu não vou pegar naquele caso e dar um agente júnior. Existe agente júnior. Chegou ontem, tem 6 meses, tem 1 ano, precisa de comer muita terra. Eu, quando estive em Montepuez, cheguei a ter uma necessidade de pedir reforço em Nampula e até a dizer que quero fulano e ciclano, porque eu os conhecia, porque eu tinha sido diretor da PIC durante 6 anos. Quando eu estive a investigar o caso, o famoso caso Amine Daoud Vali, da defraudação do banco Standard Tota, não é? Com conivência do Banco de Moçambique e por aí fora, eu cheguei a chamar colegas para me ajudar a instrução, porque eu tinha um caso bicudo. E como eu conhecia a cidade de Maputo, eu disse, olha, eu quero fulano, ciclano, beltrano. Porque é preciso alguém que tenha, de facto, tarimba, traquejo. Não pode se dar para uma pessoa que tem problemas de definir, né, o boi do cavalo. Existe boi e cavalo, sim senhora, mas o boi e cavalo são 2 animais completamente diferentes que a gente pode distinguir à distância. O barquito do iate é diferente, de um cruzeiro é diferente. Portanto, o Conselho Superior da Magistratura não pode virar as costas a isto, porque é o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Portanto, uma última questão. Quer fazer pergunta? Faça à vontade. A esta questão é que o próprio Zofme chorou no tribunal e disse que não sabia do que é que seria dele na cadeia. Não quer dizer nada, isso é um desespero. E qualquer pessoa desespera quando recebe, nem que fosse 12, 16 anos, nem que fosse 16 anos, nem que fosse 8. E mesmo quando a pessoa cometeu e recebe essa pena, chora mesmo, porque desespera, porque a pena é pena. Aqueles casos, aqueles atos que a gente comete, né, irracionalmente, mas depois, quando estamos outra vez iguais a nós próprios, nos arrependemos, choramos quando nos dão a pena na hora de receber a pena. Sim, senhora. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas é preciso que se diga que o direito criminal é para poderem começar a ter mais atenção, porque nós estamos a evoluir e quando evoluímos também os crimes evoluem. Não é o último este, nem é o primeiro criminal, porque sempre se potenciou melhor
se for a ver o Ministério Público, que é uma coisa aberta, os tribunais, mas ao nível da polícia de investigação, isso eu já disse N vezes, da polícia de investigação criminal, que é no concerto dos órgãos da administração da justiça, não tirando, inclusive, o órgão da administração da justiça, stricto sensu, que é o tribunal. Mas temos outros, lato sensu, que é o Ministério Público, temos a Polícia de Investigação, Cernic, temos a Cernap, que é prisões. Nós temos que potenciar, sobretudo, a Cernic, a Polícia de Investigação Criminal, porque é o primeiro, é como que o cozinheiro. Um processo feito desta maneira traz isto. Lê-se a sentença da discórdia. Traz isto. E eu penso que isto não como é que eu vou dizer? Não valoriza, não arranja mais adjetivos a justiça. Não beneficia a justiça. É para termos uma justiça não tocável a toda hora, não digo intocável, mas não conspurcável a toda hora, não até odiosa, porque quando começa a aplicar penas de qualquer maneira, essa justiça torna-se odiosa. É preciso que de facto se sente e se reflita em volta de situações como estas que abalam uma vez. Porque se fosse de uma empresa, por mais que fosse Mozal, não estávamos aqui abalados. Mas quando se trata de crime, e pior quando se trata de crime de quem é, estamos nisto. E é preciso, até para poder analisar, é preciso ter-se coragem, porque há riscos, inclusivamente, de se poder ser, digamos que, retaliado por ter dito o que disse. Ou seja, esta pena não foi de todo, não foi uma pena justa. Olha, se a defesa recorreu e a defesa arrola, ainda nem sequer, ainda está dentro do prazo, arrolar, portanto, as alegações, é porque tem motivos de dizer que não foi justa. Olha, a defesa aqui diz aqui, a condenação foi injusta, por isso vamos recorrer. O veredito respondeu às nossas expectativas. Pois claro, não se reza do óbvio. Pois claro, está contente, pode-se dizer, de ter ficado com as chaves da casa para poder ter à disposição o local do crime, à disposição do advogado da acusação particular. Exato. Obrigada, doutor. Valha uma providência. Obrigado, doutor Frangulos, por ter estado aqui conosco. Nós vamos então dar por encerrado este espaço de análise, com promessas de voltarmos próxima semana com mais análise e mais informação. Obrigada pela audiência. Bom fim de semana.